Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Mulheres que seguem a Yausha. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino do Criador. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Mariã, chamada Magdala, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes. Susana e várias outras, que o serviam com seus bens. Parábola do semeador. Reunindo-se uma numerosa multidão que de cada cidade vinha até ele, Yausha falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. E, dizendo isso, exclamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Yausha fala em parábolas? Seus discípulos perguntavam-lhe o que significaria tal parábola. Ele respondeu: A vós foi dado conhecer os segredos do reino do Criador. Aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Explicação da parábola do semeador. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra do Criador. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas, caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Como receber e transmitir o ensinamento de Yausha? Ninguém acende uma lâmpada para cobrir com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candelabro, para que aqueles que entram vejam a luz. Pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Cuidai, portanto, do modo como ouvis. Pois ao que tem, será dado, e ao que não tem, mesmo que pensa ter, lhe será tirado. Os verdadeiros parentes de Yausha. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Mas ele respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do Criador e a põem em prática. A tempestade acalmada. Certo dia, ele subiu a um barco com os discípulos e disse-lhes: Passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento no lago, o barco se enchia de água e eles corriam perigo. Aproximando-se dele, despertaram-no dizendo: Mestre, estamos perecendo. Ele, porém, levantando-se, conjurou severamente o vento e o tumulto das ondas, apaziguaram-se e houve bonança. Disse-lhes então: Onde está a vossa fé? Com medo e espantados, eles diziam entre si: Quem é esse, que manda até nos ventos e nas ondas, e eles lhe obedecem? O endemoninhado Gerazeno. Navegaram em direção à região dos Gerazenos, que está do lado contrário da Galil. Ao pisar em terra firme, veio ao seu encontro um homem da cidade, possesso de demônios. Havia muito que andava sem roupas e não habitava em casa alguma, mas em sepulturas. Logo que viu a Yausha começou a gritar, caiu-lhe aos pés e disse em alta voz: Que queres de mim, Yausha, filho do Criador Altíssimo? Peço-te que não me atormentes.
E Alcha, com efeito, ordenava ao espírito impuro que saísse do homem, pois se apossava dele com frequência. Para guardá-lo, prendiam-no com grilhões e algemas, mas ele arrebentava as correntes e era impelido pelo demônio para os lugares desertos. E Alcha perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Legião. Respondeu: porque muitos demônios haviam entrado nele. E rogavam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma numerosa manada de porcos. Os demônios rogavam que Alcha lhes permitisse entrar nos porcos. E ele o permitiu. Os demônios então saíram do homem. Entraram nos porcos e a manada se arrojou pelo precipício, dentro do lago, e se afogou. Vendo o acontecido, os que apacentavam os porcos fugiram, contando o fato na cidade e pelos campos. As pessoas então saíram para ver o que aconteceu. Foram até Alcha e encontraram um homem, do qual haviam saído os demônios, sentado aos pés de Alcha, vestido e em são juízo. E ficaram com medo. As testemunhas então contaram-lhes como fora salvo o endemoninhado. E toda a população do território dos Gerazenos pediu que Alcha se retirasse, porque estavam com muito medo. E ele, tomando o barco, voltou. O homem do qual haviam saído os demônios pediu para ficar com ele, e Alcha, porém, o despediu, dizendo: Volta para tua casa. E conta tudo que o Criador fez por ti. Cura de uma hemorroíça e a filha de Jairo volta a viver. Ao voltar, Alcha foi acolhido pela multidão, pois todos o esperavam. Chegou então um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Caindo aos pés de Alcha, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque sua filha única, de mais ou menos 12 anos, estava à morte. Enquanto ele se encaminhava para lá, as multidões se aglomeravam a ponto de sufocá-lo. Certa mulher, porém, que sofria de um fluxo de sangue, fazia 12 anos, e que ninguém pudera curar, aproximou-se por detrás e tocou a extremidade de sua veste. E no mesmo instante, o fluxo de sangue parou. E Alcha perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Cafos disse: Mestre, a multidão te comprime e te esmaga. E Alcha insistiu: Alguém me tocou. Eu senti que uma força saía de mim. A mulher, vendo que não podia se ocultar, veio tremendo, caiu-lhe aos pés e declarou diante de todos por que razão o tocara, e como ficara instantaneamente curada. Ele disse: Minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Ele ainda falava, quando chegou alguém da casa do chefe da sinagoga e lhe disse: Tua filha morreu. Não perturbes mais o mestre. Mas Alcha, que havia escutado, disse-lhe: Não temas. Crê somente, e ela será salva. Ao chegar à casa, não deixou que entrassem consigo senão Cafos, e Elcânon e Acabe, assim como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e batiam no peito por causa dela. Ele disse: Não choreis. Ela não morreu. Ela está dormindo. E caçoavam dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, tomando-lhe a mão, chamou-a dizendo: Criança, levanta-te. O espírito dela voltou. E no mesmo instante, ela ficou de pé. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram espantados. Ele, porém, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que aconteceu.